Vamos juntos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Nós estamos no domingo de Pentecostes. Quem lembrou disso? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Uma data importantíssima do calendário litúrgico cristão. Pastor Jefferson nos ministrou uma palavra sobre a ascensão de Jesus no domingo anterior, próprio para isso mesmo, momento específico para celebrarmos esse marco histórico da vida de Cristo e do cristianismo, a ascensão de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E é maravilhoso poder olhar para a Bíblia e ver nas suas páginas a presença, a ação, as atribuições do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Vamos mergulhar nessa palavra e entender qual é a dinâmica do Espírito. Como procede, como age uma igreja que está na dinâmica do Espírito, que caminha sob o poder do Espírito Santo. Então, convido você para lermos juntos os 12 primeiros versos de Atos, capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. A igreja na dinâmica do Espírito. Este texto, ele traz uma continuidade da mensagem que recebemos domingo passado. Ele apresenta o Espírito eterno, a terceira pessoa da Trindade, existente desde sempre,
mas também mostra o Espírito Santo como a promessa que haveria de se cumprir dias ali subsequentes, e que marcaria a história da igreja para todo sempre. A igreja que recebeu o Espírito, que vivenciou o derramar do Espírito, aprendeu a viver na dinâmica do Espírito. E por ser Cristo Senhor da igreja, e por esse maravilhoso empoderamento do Espírito Santo, é que estamos aqui hoje. Por isso é que as portas do inferno, de fato, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja primitiva não prevaleceu por conta de métodos. Ela não sobreviveu por causa das suas agendas, nem mesmo pelos homens e mulheres notórios que a lideraram. A igreja prevaleceu e cresceu, chegando até nós, de fato atingindo os confins da terra, por ser igreja de Jesus e por caminhar na dinâmica e sob o poder do Espírito Santo. Quando olhamos para este texto, nós aprendemos, em primeiro lugar, que na dinâmica do Espírito Santo, nós entendemos o valor da comunhão e da preparação do povo de Deus. A igreja que caminha na dinâmica do Espírito valoriza a comunhão, valoriza a comunidade, valoriza o contato presencial, porque ama a gente, porque sabe que o próximo também revela a glória de Deus, porque entende que é interdependente, que nessa interdisciplinariedade, o Espírito Santo age no meio do seu povo. Há aqui uma expressão que é chorizo, e não tem a ver com churrasco. Quem gosta de carne aqui bem elaborada, sabe que tem um bife aí com este nome. Mas o termo do grego tem a ver com separar. A ideia aqui é a ideia de partir, de dividir, de quebrar. E a ordem no verso 4 foi: não se ausentem, não se separem, não saiam, não quebrem, permaneçam. Há aqui uma ideia muito clara, uma ordem na verdade. Esta igreja sobreviveria às intempéries do seu tempo se permanecesse unida. Assim deveria estar, não apenas reunida num só ambiente, mas ainda quando saísse em missão, deveria permanecer concentrada em torno da pessoa e da mensagem de Cristo. Não fizesse assim, essa missão seria uma missão altamente suicida. O livro dos Atos dos Apóstolos fala sobre o valor da comunidade, fala sobre a importância do povo de Deus, sobre aqueles que insistem, teimam em permanecer juntos, a despeito das arestas que precisam ser aparadas, a despeito das feridas causadas, porque nós ferimos uns aos outros, até aqui dentro. Ferimos com palavras mentirosas, com veneno que sai da nossa boca, que degrada a dignidade das pessoas. Ferimos com fofoca, com maledicência. Ferimos quando decidimos pelo não envolvimento. Eu não quero participar, eu vou até aqui. Meu irmão, Deus te criou, Deus te concedeu um chamado, ministério. Quem é você para pegar o que não é teu e decidir o que você vai fazer com isso?
Você precisa perguntar para Deus: Senhor, qual é a dinâmica do teu Espírito para a minha vida hoje, para o meu envolvimento hoje na vida da igreja? Como eu posso somar? Como eu posso contribuir? Alinha a minha vida com o teu propósito. Amados, este texto nos desafia a investirmos tempo na comunhão, a construirmos histórias, e de fato só podemos dizer que temos comunhão se temos histórias. O fato de você falar que é discípulo da Igreja Presbiteriana Central não te faz automaticamente ter comunhão com as pessoas que estão aqui. Não é verdade, pastores? O fato de estarmos uma vez por semana reunidos também não atesta que estamos unidos, porque comunhão tem a ver com construção de histórias. Que história você tem para contar envolvendo essa pessoa que senta do seu lado, essa nuca que você está vendo aí na sua frente? Você tem histórias para contar com pelo menos 5 pessoas aqui dentro? Com 10? Com 20? Isso é comunhão. E é no contexto da igreja que essa comunhão precisa ser preservada. É aqui na comunhão, segundo esse texto, que se recebe o Espírito, porque isso aconteceu quando eles estavam reunidos e unidos, e também é nessa comunhão que se mantém a chama acesa. Uma pessoa que passa um tempo fora da igreja sendo salva, ela não perde o Espírito e nem a salvação, mas ela perde a comunhão. Mas ela perde a alegria de ter sido salva, ela perde o fervor, e pode ter certeza que isso começou quando ela decidiu, sem qualquer motivo, não vir e marcar presença aqui. Aconteceu num primeiro domingo, aconteceu num outro, aconteceu na primeira célula, que aconteceu outra vez, e então essa pessoa acabou se distanciando, porque entrou numa rotina extremamente acomodada. A palavra, ela nos desafia, e hoje eu quero desafiar aqui homens e mulheres que têm lideranças na vida da igreja, que lideram célula, que lideram ministérios. Eu quero desafiar você a inspirar o ajuntamento do povo de Deus. Minha esposa Marusa tem me desafiado a tentar gerar conexões com os casais que frequentam a nossa célula. Porque não sei o que acontece na sua célula, mas na nossa, praticamente nós estamos reunidos e unidos em poucos momentos, ou seja, naquele momento semanal, na quinta, ou na quarta, ou na terça. Temos afinidades e precisamos aumentá-las. Se você tem poucas afinidades aqui dentro, a responsabilidade é sua de aumentar isso. Deus te deu uma casa, Deus te deu uma mesa, Deus te deu um carro, Deus te deu condições para você chamar pessoas para tomar um café, inclusive os pastores. Quem sabe hoje tem pastor que chegou aqui orando, dizendo: Senhor, prepara um lugar para almoçar hoje. Olha a cara do Ronaldo, da Sofia. Casado de novo, pode ter certeza que não tem almoço. Ou tem, Sofia? Tem, lógico que tem. Nem que for de ontem, né, Ronaldo? Então, crie oportunidades, abra espaços na vida das pessoas. Então, eu estava dizendo na nossa célula, o grande desafio é conectar casais que só se encontram no dia da célula. Por que esses casais não podem, sei lá, assistir um filme juntos, ir a um shopping, ir a uma cafeteria?
Porque comunhão pressupõe contato. Então eu desafio você, líder de célula, você, líder de ministério, procure aproximar pessoas, seja um elo de pessoas. Pastor Hernandes, nesse comentário, ou no seu comentário ao livro dos Atos dos Apóstolos, ele diz que muitos judaizantes tentaram minar a unidade da igreja, dizendo que os apóstolos tinham discursos diferentes. Que um falava da lei, outro falava da graça, mas pastor Hernandes responde não. Esses apóstolos estavam intrinsecamente unidos, porque serviam ao mesmo Deus e pregavam a mesma mensagem, falavam do mesmo evangelho. Então, se servimos o mesmo Deus, se acreditamos no mesmo evangelho, nós não podemos agir de tal modo a fragilizar essa comunhão. Escolha você ser um incentivador da comunhão. Cuidado quando a sua postura ou a nossa postura de alguma forma quebra esse elo. Esses verbos que aparecem aqui, esperar, permanecer, eles também trabalham a ideia da preparação. A preparação para o desenvolvimento do chamado, para glorificar a Deus na vida, para cumprir a missão recebida. É fato, irmãos, que tem gente, muitos de nós, nos encontramos nessa situação, que não gosta de esperar. Gente que quer queimar etapas, que não passou pelo processo, que não respeita a fase de ficar calado, ouvindo, aprendendo. Quanto mais, muitas vezes mais afoito, mais quer falar, mas menos experiência tem para fazê-lo. Às vezes falta um pouco também dos mais maduros chegar e dizer assim: irmão, diminui. Já ouviu aquele cara que faz umas piadas na internet, um paulista? Não sei se o Vanderly já ouviu. Ele chega e fala: diminui um pouco. Porque tem gente que entende que já nasceu pronto e preparado, que não precisa passar por processo, não precisa passar pelas etapas, não precisa passar pela integração, não precisa fazer curso, ele já está pronto, é só dar o microfone na mão dele. Só entregar qualquer que seja a função, porque vai cumprir, vai fazer. Não é assim, meu amado. O próprio Jesus, como Deus, não precisaria, mas nos deu o exemplo, fica 30 anos praticamente no anonimato, para servir 3 anos no ministério público. Os discípulos, melhor dizendo, tiveram pelo menos 3 anos de preparação. E agora na unidade foram empoderados pelo Espírito Santo para depois poder sair. E a gente quer queimar a etapa. Mas eu sei também que tem igrejas que, para não perderem pessoas, vão empurrando ministério e cargo, vão dando espaços, vão dando holofotes para as pessoas. Quando fazemos isso, colocamos as pessoas lá no front, na linha de frente, sem qualquer preparo. Líderes loucos, matando líderes inexperientes, queimando etapas, literalmente queimando a largada. Porque a pessoa que começa num tempo errado, vai ter decepção, não vai ter maturidade para enxergar o que acontece no bastidor do corpo de Cristo, porque aqui tem gente. Só que muitas vezes essas pessoas vão acessando essas realidades, sem terem sido amadurecidas na palavra e na comunhão pelo agir do Espírito. Então se prepare. Então, não fique à espera de oportunidades, se capacite. A igreja oferece tantas oportunidades, irmãos e irmãs, tantos cursos. E eu estou nessa meta, pastor Jefferson, ano que vem eu pego a espada. Em nome de Jesus. Vou fazer mais 2 cursos nesse segundo semestre, acho que vão ficar só 2 cursos para eu fechar o currículo, hombridade, o ano que vem. Vamos pegar junto essa espada, pastor Jefferson. O ano que vem, final do ano, setembro, outubro, se tiver um legado, nós estaremos lá,
com a graça de Deus. E alguns irmãos estão participando nesse final de semana do legado. Eu vi lá que alguns foram, o André, né, foi medalhado. Claro que isso é uma simbologia, mas o que mais conta é o processo, é o amadurecimento. E nós precisamos criar oportunidades. Não fique procrastinando. Esperar não tem a ver com procrastinar. Porque senão tem gente que vai sair daqui falando para a esposa, tá vendo? O pastor falou que eu tenho que esperar. E o infeliz já está trocentos anos, o abençoado já está ali, ó. Tem dom, tem talento, tem ministério, tem chamado. Ou para você, minha irmã, essa palavra. Não adie, não procrastine. A Bíblia compara esse pecado com a feitiçaria. É a tentativa do homem de manipular e alterar as determinações de Deus. Cuidado, porque quando fazemos isso, nós tocamos numa coisa que nós não podemos tocar. Segundo lugar, na dinâmica do Espírito. Vocês estão vivos aí, gente? Glória a Deus. Aleluia. Que às vezes tem um silêncio aqui, pastor Jefferson, que eu sou arrebatado e volto em 3 segundos. Eu falo, o que está acontecendo? Na dinâmica do Espírito, nos tornamos testemunhas de Jesus. O verso 8 trabalha essa ideia, e sereis minhas testemunhas. O termo aqui é martis, de mártires. Tem a ver com aqueles que presenciaram, que foram testemunhas oculares da história, que construíram o fato conjuntamente, que estavam presentes na cena. Aqueles que viram de perto, mas também aquelas pessoas que pelas suas certezas e convicções de fé, morreram muitas delas por amor a Cristo. Tem um filme aí, acho que na Netflix, chamado Em Defesa de Cristo. Quem já assistiu? Quem sabe você vai hoje, no domingo, à tarde, assistir o filme Em Defesa de Cristo. É a história de um jornalista ateu que empreende uma busca para tentar desconstruir a fé da esposa. Eu não vou contar todo o filme, mas ele vai e ele agenda reuniões com cientistas, com médicos, com historiadores, e em cada um desses encontros os argumentos céticos dele vão sendo desconstruídos pela veracidade histórica da crucificação e da ressurreição de Jesus. Eu não vou contar aqui, mas esse filme é crucial para que você renove a sua fé pela ação do Espírito na ressurreição de Jesus. E para que você tenha argumentos, além da sua experiência própria com Deus, argumentos históricos e científicos desses fatos. Da morte, porque há quem negue o jeito pelo qual Jesus faleceu, e da própria ressurreição. Então, nós somos chamados a sermos testemunhas de Jesus. Essa verdade da missão, do comprometimento com o chamado, foi carimbada pela ação do Espírito, pela presença do Espírito. E isso produziu na igreja uma ousadia tal, e ao mesmo tempo uma humildade, que faziam com que esses homens e mulheres topassem qualquer parada pela autoridade do nome de Jesus, mas ao mesmo tempo não ensoberbecessem os seus corações, porque eles sabiam que eles eram apenas testemunhas. A glória não deveria estar com eles. Olhe para a vida de Pedro, depois para a vida de Paulo, são protagonistas deste livro. Você vai ver que ambos, em alguns momentos, disseram: não tem a ver com a gente, tem a ver com quem nós anunciamos. Não olhem para nós somos pobres mortais, olhem para Jesus.
Nós somos apenas holofotes que estão projetando a luz para aquele a quem vocês devem enxergar, para quem vocês devem ir, com quem vocês devem caminhar. Há um livro que tem justamente esse título, Na Dinâmica do Espírito. Ele foi escrito por um teólogo e pastor contemporâneo. Obrigado, meu amado. Chamado J.I. Packer. E ele diz que o ministério do Espírito é o ministério do holofote. Veja, nós não fomos chamados para estarmos debaixo dos holofotes. Nós fomos chamados para apontarmos para quem merece a glória. Então Packer, ele diz nesse livro, Na Dinâmica do Espírito, que o Espírito não glorifica a si. Ele não fala de si. Mas ele veio para apontar para Cristo, para falar de Cristo, para glorificar a Cristo. Essa sempre foi a missão do Espírito. E a igreja, na missão do Espírito, ela testemunha aquele que é maior do que ela. Porque imagine uma igreja que está falando de si mesma. Pessoas que estão se vangloriando e simplesmente fazendo do seu testemunho uma oportunidade para contar aquilo que são simplesmente. Quando nós fazemos isso, nós expomos falhas, expomos limitações sérias, que podem inclusive levar pessoas ao descrédito, à incredulidade. Esse texto diz que a igreja, na dinâmica do Espírito, vive como testemunha. Esses homens, eles não eram perfeitos, mas eles foram encontrados pela verdade que libertou as suas vidas, que os conectou com um propósito maior. Esses homens e mulheres levavam não só Jerusalém, mas todas aquelas cercanias a olharem para Jesus, e o evangelho se expande. Justamente pelo poder desse testemunho, uma postura de holofotes, vidas que estão, de alguma forma, clareando o caminho, para que outras vidas possam chegar ao conhecimento de Jesus. Isso deve trazer um alerta para uma igreja que, por exemplo, vive a realidade do discipulado, e que vai viver cada dia mais intensamente. Esses dias tivemos uma reunião essa semana sobre discipulado, pensando no discipulado vida que a IPB está propondo para todas as igrejas no Brasil. O desafio do discipulador é fazer com que o discípulo olhe para Jesus e não para ele. É fazer com que a discípula crie uma dependência de Cristo e não dela. Porque tem processos equivocados de discipulado em que os discipuladores se tornam donos dos seus discípulos. E aí os discípulos passam a ver a vida sob a ótica, pelas lentes do discipulador, pela opinião dele. Esse é o desafio que temos, de discipularmos, testemunharmos, levando as pessoas a Cristo Jesus. Mas esse testemunhar não é uma prática que se compromete apenas quando nós evidenciamos a nossa própria vida nesse processo. Isso também acontece quando nós levamos as pessoas a distorções, a distrações, a especulações vazias. Cuidado, se você admira pessoas muito polêmicas, você pode estar indo por um caminho muito perigoso. Discipuladores não são polêmicos, eles são verdadeiros. Eles não fogem de assuntos, mas todos eles são tratados à luz da palavra. Preparando essa mensagem, eu fiquei pensando na nossa postura como pais e mães.
Quantos pais não só não apresentam Jesus aos seus filhos, como também colocam em seus corações a semente da dúvida, pela aversão que tem à igreja, pelos preconceitos que tem em relação aos assuntos religiosos. Pais que não só deixaram de ser testemunhas vivas, mas acabaram atrapalhando nesse processo. Você tem filhos pequenos, peça a Deus graça, para que você seja uma inspiração, para que você seja uma testemunha real, genuína, poderosa, do amor de Cristo. Você tem filhos crescidos, jovens, adultos, sente que de alguma forma o testemunho ficou comprometido, peça perdão a eles. E não há uma forma melhor de reverter essa situação do que você estar engajado, engajada, minha irmã, em toda essa verdade, em todo esse processo. Nós precisamos, irmãos e irmãs, fazer da nossa vida uma missão que testemunha Cristo. Pastor Hernandes, nesse comentário ao livro de Atos, ele diz que esse livro apresenta a agenda de cada um de nós. E é fato que quando nós olhamos para a nossa agenda, para os compromissos que temos diariamente, nós entendemos se temos sido testemunhas ou não. Porque a testemunha não é aquela que fica, ela fica quando precisa ficar, mas ela sai quando sabe que tem que sair, para testemunhar. E ela não sai sem antes permanecer, sem ter crescido. E quando ela sai, ela sabe para onde ela precisa voltar. É muito importante que você nessa manhã peça ao Espírito Santo que organize a sua agenda. Submeta a sua agenda. Submeta os seus propósitos, os seus sonhos. Diga, Espírito Santo, pega isso que eu planejei para os próximos dias, para o próximo ano ou para os próximos anos e mexe, faz do teu jeito, porque eu quero ser uma testemunha, eu quero cumprir as tuas prioridades. Por fim, irmãos e irmãs, a igreja, na dinâmica do Espírito, ela aguarda de modo ativo a volta de Jesus. A igreja que caminha na dinâmica do Espírito, ela sabe como se portar enquanto espera a volta do seu Deus. Este texto diz no verso 11: por que estáis olhando para as alturas? Naquele momento, os discípulos teriam que deixar de olhar para o alto, como se Jesus fosse voltar ali, naquela mesma hora. E eles deveriam olhar para os desafios que já estavam ao seu redor. Aqueles dois varões, seres angelicais que se aproximaram dos discípulos, disseram: por que vocês estão olhando para o alto? Mesmo que vocês viram subir, descerá. Então aguardem a sua volta trabalhando, aguardem a sua volta orando, aguardem a sua volta cumprindo a agenda que Ele reservou para vocês. Se nós não devemos testemunhar com especulação, porque Jesus aqui disse: não vos compete entrar nessa seara, não vos compete saber tempos ou épocas, não foquem nisso. Se nós não devemos perder tempo com isso, no nosso testemunho, nós também não podemos esperar a volta de Cristo com mera expectação, numa postura contemplativa, numa vida cristã somente verticalizada e individual, como se o fato de crermos nos bastasse. Mas e os outros?
E as pessoas da nossa família que ainda não foram alcançadas. Nós temos que pensar, irmãos e irmãs, na nossa liturgia, na nossa mensagem, na letra da música que cantamos, porque às vezes tudo é muito verticalizado. Às vezes parecemos desconsiderar as coisas que acontecem ao nosso redor. Os assuntos atuais nem sempre são combatidos por uma mensagem profética de denúncia dos púlpitos das igrejas. E a gente ainda diz, não, nós temos coisas mais importantes para falar. Nós precisamos nos conectar com a importância das pessoas, para levá-las à verdadeira importância, que é Cristo Jesus. Então, a igreja na dinâmica do Espírito, ela sabe que Jesus voltará. E ela aguarda isso com anseio, com amor, com expectativa. Mas ela aguarda trabalhando. Ela se mantém unida. Ela se mantém em oração. Irmãos, a igreja será cada vez mais fundamental no mundo que estamos vivendo. Reconsidere, se você tem pensado em estar fora do corpo de Cristo, reconsidere isso. Reconsidere. Porque esse lugar é lugar de recomposição, de cura, de milagres. Fique em pé, meu irmão, minha irmã. Dá uma olhada nas pessoas que estão ao seu redor aí. Se você tiver coragem, não olha só para os lados, olha para trás. Você não precisa falar nada para elas, mas dá uma olhada. Faz um giro de 360 aí. Vocês estão bonitos hoje, hein? Paleta aí foi. Nós pertencemos ao povo de Deus. Nós somos essa parcela desse corpo vivo, corpo de Cristo. E nós fomos chamados para abençoar uns aos outros, para construir histórias uns com os outros, para sentar à mesa uns com os outros, para ter comunhão, para falar de problema, mas para falar de coisa boa também. Fomos chamados para fazermos missão juntos. Então você faz parte disso, você não está fora disso. Se você não se sente pertencente, ninguém permanece se não se sente pertencente. Se essa igreja, de repente na tua mente, você pensa assim, a igreja mudou demais, pastor, a igreja não é mais para mim. Parece que eu não me sinto mais em casa aqui. Eu sei que talvez esse sentimento predomina no seu coração por erros nossos mesmo, mas não justifica a sua saída. Vamos pedir a Deus misericórdia hoje, vamos fazer isso? Vamos pedir perdão se a nossa postura afrontou a fé de alguém, desanimou alguém. Mas você também que se sente um peixe fora d'água, em nome de Jesus, meu irmão, peça perdão, porque você também está errado. O errado não foi só o pastor que fez isso ou aquilo ou deixou de fazer. Quando você se vestiu com essa roupa de descrédito e desânimo, você também pecou. Você foi fisgado pela isca de Satanás. Então, peça perdão ao Senhor. Peça que Ele te faça de novo sentir-se pertencente. Não só para você ter uma cadeira aqui para sentar, mas para você fluir, para você atingir o máximo daquilo que Deus reservou para você. E aquilo que Deus reservou para você, homem nenhum, mulher nenhuma vai poder tirar da tua vida. Mas decida hoje aqui, junto na comunhão, decida ser um participante, decida renovar o seu compromisso com Deus, com a sua família, com a igreja, com a célula, com o ministério. E você pode ter certeza que essa tristeza vai sair do seu coração.
e vai voltar aquela alegria do pertencimento.